Esta é a segunda parte de um episódio que foi ao ar na semana passada com a nutricionista e personal trainer Alessandra Sodré. Caso você deseje assisti-lo, aqui mesmo na descrição do vídeo tem um link que te leva direto a ele. Voltando só para fechar a história do músculo aí, durante a pandemia ficou muito evidente o músculo como um tecido, como um órgão endócrino, porque não sei se você lembra, foi muito falado uma substância que o músculo secreta chamada irisina. E essa substância ficou muito famosa durante a Covid, porque descobriu-se que ela tinha um efeito anti-inflamatório, que protegia as pessoas, porque também ela age no tecido adiposo, ajudando a queimar gordura. Enfim, onde eu quero chegar é que o músculo também é um tecido, é um órgão endócrino, que secreta várias substâncias que são benéficas ao organismo. Então, mais um motivo para as pessoas não perderem músculo, né? Não percam músculo, por favor. Mas, Ale, quanto mais você trabalha, então, esse músculo, mais ele vai trabalhar bem para secretar esses hormônios? Porque o músculo, ele só é, digamos, ativado, digamos assim, quando ele é estimulado. Né? Então, se você não estimula a sua musculatura, você perde ela. Isso não é visível para nós agora, porque a gente está em movimento. Né? Mas aí, com o passar dos anos, a questão dos hormônios, tudo que eu já falei aqui, faz com que a nossa perda de músculo seja muito acelerada. E aí, lá na frente, a gente vai sentir as consequências. Sim, é verdade. E aí, o quanto antes a gente puder evitar isso, melhor, né? Melhor, com certeza. Ale, quando você recebe uma mulher, eu acho que nesse caso de questões de transtornos, por exemplo, de bulimia, você não atua, né? Isso é mais psiquiátrico, né? Ou não? É uma parte da psiquiatria, mas que também é tratada na nutrição. Eu não sei bem te dizer. Mas você faz parte desse processo, né? Porque precisa... Não faço. Na alimentação? Não ajudar? Não, né? Não é... Acho que existe um nicho da nutrição que é só voltado para transtorno. Tá. Você está mais focada em emagrecimento, longevidade, qualidade de vida. Você teria algum alimento específico que você diria, por exemplo, assim, que não deixasse faltar? Porque eu vou te falar, há muitos anos eu comecei a consumir linhaça no café da manhã e a chia. E assim, eu acho que isso faz um efeito muito bom no meu corpo em termos assim da regulação do intestino, né? E eu acho que o intestino ele diz muito da nossa saúde, né? Como? Então assim, eu consumo esses dois alimentos, né? Já há anos. E eu percebo que é só tirar uma semana já muda. Que eu já mudo, que o funcionamento já muda. Então, assim, não é uma coisa que vá se acumular. Você precisa fazer todos os dias, né? Consumir constantemente para que o efeito né, esteja ali constante. É isso mesmo? Você aconselha? É algo que tenha dosagem? Porque eu também já escutei uma menina dizendo que comeu tanta chia... Que trancou. Que trancou e também a pele começou a ficar muito oleosa e acneica e tal. Tem isso também? Tem essa coisa de quantidade? A chia tem muita gordura, né? A gordura do bem, mas é fibra e gordura. Assim, de forma geral, o que eu indico é focar nas frutas, vegetais, nas carnes. De forma geral, essa é a recomendação. Se você tem uma alimentação balanceada e a base da sua alimentação é isso, a tendência é que seu organismo funcione normal. Comer fruta, vegetal, as carnes, as gorduras boas e bebeu água, a tendência é que tudo funcione normal, inclusive o intestino, tá? Agora, obviamente que para algumas pessoas você precisa de uma ingestão maior de fibra, uma ingestão maior de água. Que é esse caso da chia, da linhaça, né? A fibra, né? Isso. São as fibras, né, que você ingere, e você percebe a mudança no padrão do intestino, né? Porque, assim, existem dois tipos de fibra, que são as insolúveis e as solúveis. A chia é uma fibra solúvel, tanto é que se você botar ela de molho, você vê que ela incha, né?
É uma fibra solúvel, é uma fibra muito boa. Mas não tem como eu te dizer um alimento específico que não pode faltar. São vários alimentos, mas todos dentro disso que eu falei, da comida de verdade. Se complementam, né? Se complementam, exatamente. Você disse tudo. Né? Acho que é comer um pouquinho de cada coisa, Isso. né? Mas tem essa coisa de combinação, porque eu já sei que não pode misturar arroz com feijão pode, mas arroz com macarrão não pode. Mas aí é muito mais específico para quem está num controle de peso, né? Para quem quer emagrecimento. Que aí você tem que restringir, como eu te falei, né? Você restringe a quantidade, você restringe a qualidade. E aí a gente vai brincando aí com os nutrientes. Mas isso são casos muito específicos. Né? Ali eu entrei numa clínica aqui em Aracaju, que eu não vou dizer o nome, que faz esse programa de emagrecimento, né? E quando você entra, você conversa com uma nutricionista, mas ela vai te entregar uma tabela que é de coisas que você pode consumir livremente, outras esporadicamente e outras quase nunca, né? Independente da minha história, do meu gosto, do meu corpo, dos meus hábitos, né? Eu tenho uma tabela que tá lá pronta para qualquer pessoa que chegar e fosse fazer o programa, ela precisa seguir aquela tabela para poder emagrecer. E essa tabela do que é liberado, ela corta coisas assim que para mim são muito importantes na alimentação e sempre foram, tipo inhame. Ela corta uma batata doce, ela corta a macaxeira, né? Então, assim, é só grão, é só mesmo, assim, feijão, arroz é bem pouquinho. Então, assim, eu não consegui seguir essa dieta, não tem né? Eu não consegui, eu achei, assim, que eu não sabia o que comer à noite. A gente aqui sempre gosta de uma raiz, Sim. né? De um cuscuzinho, uma coisa assim que... E eu ficava, meu Deus, o que eu vou comer, né? E aí, nesse local, tinha lá as pizzas proteicas, pão, low né? carb. Esses pães, assim, que não tem gosto de nada. Que são horríveis. Eu falei assim, gente, eu não vou aguentar isso aqui. Eu não vou aguentar porque é muito restritivo. Como é que eu não posso comer uma rodela de inhame? É assim, ela não, né? Não, assim... Até pra emagrecer o inhame é ruim? Eu tinha que tirar esse inhame? Não existe um alimento que seja o vilão, assim como não existe o alimento que seja o mocinho. É como a gente já falou, né? Tudo depende do objetivo, tudo depende do caso. Mas o que me chamou a atenção é que era uma, digamos, recomendação genérica, né? Todo mundo seguia a mesma coisa. Todo mundo, independente. Não tinha uma adaptação, sabe? E isso é que eu achei absurdo. Não tem como uma pessoa... você que gosta de inhame, gosta de, sei lá, gosta de pão, e daí você simplesmente no seu plano alimentar não tem mais nada disso. Isso até pode ser sustentável, sei lá, vai passar uma semana, Lê. Vamos fazer essa estratégia aqui. Essa semana você vai ficar sem inhame. Ótimo. Você consegue. Né? Mas vai ficar o quê? Um mês sem comer o que você gosta? Não, e era um negócio assim de sem tempo pra acabar, entendeu? Era pra eu perder os 10 quilos que eu queria perder. Eu tinha que ficar, né? É complicado. Até porque a gente tem um trabalho, e é um trabalho de verdade. Às vezes as pessoas não têm noção do quão trabalhoso é você preparar um plano alimentar individualizado. Sim. Né? Porque você preparar um plano alimentar para todo mundo é fácil. Né? É só lá entregar, Exatamente. né? Mas daí é com base no que o paciente está ali na sua frente, te dizendo quais são os hábitos alimentares dele. É com base nisso que você vai montar o plano alimentar. Então, é o que o paciente gosta, o que ele está acostumado. Você que se vire para adequar. Óbvio, não estou falando que o paciente toma refrigerante todo dia e você tá, então agora você vai continuar todos os dias. Não, você vai, vamos aqui, todos os dias, 3 dias você toma, os outros não. E aí aos pouquinhos você vai. Né? Então não tem como você fazer um plano alimentar fugindo do hábito da pessoa. Sim, isso aí entra tem uma amiga minha que tá fazendo agora um acompanhamento e ela tá com vários problemas assim de glicose, alta, colesterol. E aí ela disse que foi pra nutricionista, ela falou assim, doutora, eu amo doce.
Se você disser que eu não posso comer, eu vou comer. Eu tô dizendo que vou comer. Ela já foi avisando. Eu não vou deixar, não vou excluir da minha vida. Então, dê um jeito de eu consumir de um jeito que seja razoável, pelo menos, para que eu consiga, pelo menos, ir diminuindo. Sim. Né? Então, assim, eu achei bem interessante porque ela já foi lá, sabe? Se você disser que eu não vou comer, eu vou dizer pra você que não vou, mas eu vou comer. Já vou avisando. Tem como, Ale? Então. Num caso como esse, a pessoa já... Que é uma coisa assim, já é um vício mesmo. No caso do vício, veja, se a pessoa é saudável, então é muito mais fácil para você adequar. Agora, é mais complicado quando chega no caso para mim, chega um diabético. O diabético chega para mim e me diz isso, eu amo doce. Eu vou explicar o que é a doença dele, que a doença dele é uma doença que é intolerância à glicose, e que glicose tem muito em carboidrato, e que precisa restringir, sabe? Então, assim, no caso da pessoa que já é doente, é mais complicado, né? Você precisa ter consciência que você está doente. E que você acabou pra você aquilo, Exato. Né? Então, sabe, existem casos e casos. Então, enquanto a pessoa não está doente, só é uma mania, digamos assim, você consegue ir ali, né, com jeitinho, vai conversando e acaba que quando a pessoa, ela sustenta que ela tem paciência, né, para continuar o plano, acaba que ela incorpora, vira hábito. É isso que eu ia dizer. Acaba que você olha para um doce, para um bolo, para uma torta, e você olha assim, parece que você só tá vendo açúcar, doce, e você não quer, não tem mais vontade. Eu digo isso por mim, por quê? Porque eu me descobri celíaca. Não sei se você sabe o que é doença celíaca. Não. É uma doença que afeta o intestino e causada pelo glúten. Sim. Então, desde 2021, meados de 2021, eu me descobri celíaca. E desde então não como nada com glúten. E assim, tudo praticamente tem glúten, né? De industrializados. E aí as pessoas perguntam, mas meu Deus, você vive sem pão? Eu vivo sem pão. Eu não como pão, eu não como pizza. Eu não como várias coisas ultraprocessadas, porque a maioria das coisas tem glúten. E aí acostuma. E junto com o glúten, eu acabei retirando muito do carboidrato. Né, porque carboidrato refinado é um dos males da humanidade. Então, os açúcares refinados, e os carboidratos, o excesso de carboidratos. Isso, conforme o tempo vai passando, causa doenças, inclusive, e a mais conhecida é a diabetes. Então, hoje eu não sinto falta, sabe? Às vezes eu como pizza, já tem alguns lugares aqui em Aracaju que prepara pizza com a massa da mandioca. E aí eu posso comer. Mas é uma coisa muito esporádica. Pão. Você quase não come fora. Suas refeições são preferencialmente em casa. Eu até como, sabe, Ali? Porque hoje eu já sei fazer as escolhas certas, né? E aí você pode achar, caramba, mas deve ser muito difícil você chegar no restaurante. Não, às vezes não, sabia? Às vezes o restaurante você pede uma salada, não tem glúten. Pede uma carne grelhada, né? Pede um risoto. A maioria dos risotos ele não pega farinha no molho. Alguns pegam, mas outros não. Mas aí você pergunta. Você pergunta lá, moça, esse molho tem farinha de trigo? Aí, geralmente eles falam, não tem. No consultório você ensina tudo isso, fazer essas escolhas, né, Ale? Sim. E como é que você tá vivendo sem pão? Me diz, o que você usa? Como é que você substitui o nosso pãozinho, Ale? E desde que eu me descobri celíaca, eu já perdi, acho que eu emagreci, tipo, uns 6 quilos, né, desde então. Mas veja o quanto que isso que faz a diferença, né? Mas também não é só isso, né, Ale? Porque você faz outras escolhas, você tem atividade física, então, né? Mas, Ale, você sabe que o exercício físico, eu diria que no emagrecimento, ele é... muita gente vai me crucificar. Ele é meio que insignificante. E eu te explico por quê. Por exemplo, uma pessoa de mais ou menos 70 quilos faz 1 hora de caminhada. Essa pessoa vai gastar, em média, 300 calorias. Tá? Você senta, come 2 ovos, uma banana e, sei lá, um pedacinho de cuscuz. Já ganhou 330 calorias. Então, assim, exercício, os benefícios são vários, mas não vamos focar no emagrecimento. Certo. Tá? Então, assim, emagrecimento é a alimentação, não é isso? Você o perfil hormonal ajustado, seus hormônios estão ok, você está se alimentando bem, o emagrecimento chega.
Olha como são as coisas, né? A gente sempre fala assim, porque eu malhar pra, né? A gente sempre pensa, né? Ficar com o corpo legal, emagrecer. Tudo dá uma torneada, Sim. né? Você consegue enrijecer mais, Sim. né? Os músculos e tal, Então, mas... é porque assim, a maioria das pessoas não faz exercício na intensidade que deveria. Então, por isso que eu falei que o exercício, para a maioria que pensa que emagrece, não emagrece. Porque o exercício, quando você faz ele de forma intensa, e o exercício resistido, tá? Tô falando aqui de corrida, nem pedalada, não. Tô falando de exercício resistido, que é o exercício com músculo, com peso. Peso do corpo, o peso da máquina. Quando você faz o exercício resistido de forma intensa, você vai estimular sua musculatura. Você vai ganhar massa muscular. Né? E aí, inevitavelmente, seu metabolismo muda. Acelera mais. Sim. E aí sim, nesse caso, obviamente, você tem um gasto calórico maior. Mas aí é meio que insignificante, que você senta, come um pedaço de pizza, já foi tudo. Isso, né? Ô, Ale, você falou você falou a palavrinha metabolismo, aí já me lembrei que mulher também quando passa dos 35 já começa o metabolismo já começa a ficar mais lentinho. Tem como acelerar isso com a alimentação ou não tem também? Veja, se você tem uma alimentação que não te inflama, você já ajudou seu metabolismo. Então, tudo volta para o que a gente come, né? Não tem jeito. Então, assim, o que você come pode te inflamar e pode te desinflamar. Então, a inflamação, por exemplo, toma um cortezinho no dedo, você inflamou, você sente dor, durante um tempo fica dolorido, mas aquela inflamação ali, ela é aguda. O seu organismo vai lá e regenera, pronto, passou. Mas a inflamação causada pelo estresse, alimentação errada, bebida, isso com o tempo causa a inflamação que a gente chama de crônica. E a inflamação crônica é um desastre. Ela causa várias doenças. Então, se você não está comendo para te inflamar, consequentemente seu metabolismo já não vai desacelerar tanto, digamos assim. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível maternidade no ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 é o DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. Aí, Ale, aí eu já volto, eu sempre volto para as mães, né? Eu vejo, se você pega uma mãe que tá ali, né? Falar uma mãe atípica, que foi o meu caso muito tempo. Foi o meu caso, não, é o meu caso, mas durante muito tempo eu estive muito mergulhada nisso, né? Então você está estressada, você está sem dormir direito, você está, né, exausta, cansada, você está se alimentando mal e não fazendo atividade física. Nossa, né? Você tem tudo de ruim para o seu organismo. Né? Privação de sono, estresse, alimentação errada. Provavelmente não bebia água adequadamente, que esquecia, né, no seu ritmo diário ali. E você veja, Ale, quanto que uma mãe atípica tem medo de morrer, né? Tem medo de morrer porque tem medo de
quem vai cuidar daquela criança. Mas se ela vive uma vida desse jeito, como é que ela vai ter uma longevidade, uma saúde para cuidar dessa criança? Eu pensei isso quando você comentou sobre o seu ritmo de vida. Engraçado, né? Porque toda mãe realmente tem esse medo de morrer. Quem vai cuidar do meu filho? E aí a mãe, nesse período, e algumas de forma assim mais forte, como foi o seu caso, se esquecem de si completamente, né? Esquecem de cuidar da saúde. Mas ali é porque não dá mesmo, Eu entendo, sabe? É eu porque entendo. você está envolvida assim num processo tão forte e muito maior do que você, que você... A prioridade não é você, naquele momento não é. Mas que bom que passa, né? Que bom que passa. Pra mim passou, né? A pior, eu acredito que a parte mais crítica tenha passado até chegar ao diagnóstico, mas a gente sabe que para muitas mães exatamente. não é assim, né? Para aquelas mães que não têm uma condição financeira, né, que o filho depende, às vezes não tem nem condição de pôr, não sei se existe algum tipo de instituição que acolha as crianças dessas mães que não têm, não sei, condição financeira. E você fala de tipo uma creche para eles ficarem ou você fala de para uma creche ou sei lá, para eles passarem o dia, sendo assistidos, né? Não sei. Eu não conheço. O que eu sei é que tem alguns locais que fazem as terapias, né? Mas assim, Resumindo, a mãe tem que ficar ali a maior parte do tempo dela com ele. Né? Porque geralmente faz de uma terapia para outra, né? Não é só uma terapia que faz. Às vezes a criança não tem só uma síndrome, né? Ela tem outras. Então, assim, essas comorbidades fazem com que a mãe precise correr mais ainda. Então, assim, é como se fosse uma bomba relógio, né, não? Infelizmente, sim. Então, assim, eu acho que pra gente tentar ajudar de alguma forma, ali, trazer uma informação que possa ser útil de alguma forma, eu acho que, resumindo o que você falou, eu acho que seria comer comida de verdade, né? E que é acessível. Muita gente, às vezes, tem a ideia errônea de que comida saudável é cara. Não é, gente. Né? Vegetal, você vai na feira, sei lá, tudo bem que agora as coisas estão um pouco mais caras. Compra tomate, vegetal, alface, inhame, as raízes, arroz, feijão. Né? Tudo bem, não pode comprar carne bovina, que é um pouco mais cara. Compra carne de segunda, compra frango, compra miúdo. Sabe? Coloca na panela de pressão que fica mais molinha, né? Mas um ovo também é muito bom, né? Nossa, ovo é muito nutritivo, muito saudável. Né? Então, a gente buscar essas alternativas de uma alimentação mais saudável. Isso. Eu acho que acho que é a principal recomendação que a gente poderia dar para essas mulheres, né? E a recomendação que, nesse caso, serve para todo mundo, né? Serve para geral. Sim. Né? Mas para quem não consegue... né, respirar um pouco, né? Então, assim, de repente tentar tomar mais água, né? Tomar às vezes um pouco mais de ingerir água e de repente tentar assim uma meia horinha que seja no dia para dar uma caminhada pelo quarteirão, né? Porque eu acho que já faz uma diferença na vida dessa mulher. E como faz? Uma caminhadinha de meia hora todos os dias, nossa, faz muita diferença. Para tudo, né? Para a musculatura, que ela vai estar ali ativando a parte muscular. Para a cabeça também, vai estar arejando, vendo gente, sair um pouco daquele ambiente estressante. É importante demais. E a gente precisa falar isso para elas, né? Porque se a gente se esquece... É a lógica do avião, né? A gente precisa botar a máscara na gente primeiro, senão a gente não consegue ajudar o outro. Pode parecer egoísmo, mas não é. Não é. Né? A gente precisa falar sobre isso. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso, Ale, porque realmente o que a gente vê é muita falta de apoio. Né? Muita falta de apoio. E aí essas mulheres estão realmente entregues à própria sorte. Né? E aí isso dói muito, tanto nelas quanto nos filhos, né? Quando eles têm algum grau de entendimento, né? E pensar, né, nessas crianças que talvez, quem sabe, lá na frente a mãezinha vai ficar doente, né? Coitados, e quem vai estar dando assistência? Complicado. Então isso que você está falando é muito importante, eu nunca tinha pensado. Em trazer isso e mostrar que você pode, sim, amenizar. Isso, amenizar. Mesmo que ela não consiga fazer uma musculação, uma hora de musculação, mas se ela conseguir dar uma caminhadinha, já vai fazer algo
né, alguma diferença na vida dela. E a alimentação, se ela, digamos, como eu já fiz muito, tiver um pão ali na frente dela ali, se ela colocar um ovo dentro, já tá dando uma... Nossa, você fez nutrição lá? Não, mas é porque eu fiquei imaginando que o ovo é tão bom, né? Então, Pelo menos você diminui um pouquinho, né? Perfeito. É exatamente isso que a gente faz, esses joguinhos, digamos assim, né, com a alimentação. Digamos também que o que faz o veneno é a dose. Você comer um pão no seu café da manhã, não é problema. Aí faz esses joguinhos, bota o ovo, que é a proteína, ou bota, sei lá, para alguém que tem em casa, um filezinho de frango. Então, assim, eu sempre falo e recomendo, junto com o carboidrato, tenha sempre uma fonte proteica e uma fonte de gordura, tá? Fonte de gordura, às vezes as pessoas entendem que é aquela gordura, né, sei lá, uma gordura ruim. Eu tô falando da gordura boa, a gordura do abacate, o azeite de oliva, a própria manteiga. São gorduras boas. Bota um queijinho no pão, no franguinho, bota ovo, né? É isso. Já fica uma refeição. Já fica uma refeição, boa, né? Então, sempre que puder substituir o pão pelo cuscuz, substitua, porque o cuscuz tem mais fibra. Então, o cuscuz não é ruim. Não é ruim. Não é ruim? Veja, não é? Desculpa, cuscuz é maravilhoso, eu amo, né? Mas eu quis dizer do ponto de vista de engordar, né? Sempre, assim, ressaltando que nada é ruim, nem nada é bom para todo mundo. Sim. Existem os casos, né, as individualidades. Mas cuscuz é bom, cuscuz é gostoso, cuscuz tem fibra. Diferente do pão, o pão tem quase nada de fibra, apesar de ter um pouquinho mais de proteína do que o cuscuz. Aí tem a tapioca também, que o pessoal gosta muito, né? Mas a tapioca não tem nutriente nenhum, não tem fibra, não tem nada. O índice glicêmico... É carboidrato puro, sabe? Não então tem você nada não de fibra. Não, eu não gosto de tapioca. Volto a dizer, comer de vez em quando não tem problema nenhum. Se tá com vontade de comer tapioca, vai lá, come sua tapioca, sem problema nenhum. Uhum. Bota um franguinho dentro, recheia com franguinho, que aí fica melhor. Então não tem assim receita de bolo, nem tem aquilo que você nunca pode, a não ser uma pessoa que é doente como eu, né? Sim. Não pode glúten. Um diabético que tem restrição de açúcar, de carboidrato. Mas para quem é saudável, o que faz o veneno é a dose. Você está comendo todo dia, em grande quantidade, pão. Macarrão. Aí uma hora... vai chegar a conta. Vai chegar a conta. Ô, Ale, no caso, então, assim, uma pessoa que se descobre como você, né? Celíaca, não é isso o nome? Não precisa se desesperar no sentido de que, eu não tenho mais nada que eu possa comer, eu vou viver, né? Não privação. Não, você consegue dar um jeitinho na vida da pessoa. Consigo. É porque eu caio muito volto, né, pra comida de verdade. Comida de verdade o que Deus faz é muito perfeito, né? Deus fez tudo perfeitinho. Nada que Deus faz mal à saúde. Então você vai lá na comida de verdade e não tem glúten. Mas aí você vai para o que o homem fabrica, a maioria das coisas tem glúten. Então, é isso. E falando sobre o glúten e a doença celíaca, eu lembrei que você falou sobre intestino, cérebro. Você falou alguma coisa, não foi? Chamam que é o segundo cérebro do nosso intestino. Né? E aí existe essa conexão, né? Fortíssima entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Aí eu me lembrei da doença celíaca. Que a doença celíaca, como ela afeta o intestino, assim como outras doenças, ela cria meio que ela deixa o nosso intestino meio que permeável. E aí, o que era para sair nas fezes, acaba que passa para a corrente sanguínea. E tudo que passa é tóxico. Porque o que sai pelas fezes é o que nosso organismo não aproveitou, não serve. Uhum. E aí, isso que sai pelo intestino, pega a corrente sanguínea e vai para o cérebro. E aí, causa muitas doenças também. Entendo. Então, é muito importante dar atenção ao intestino. Muito. E aí, muita gente não gosta de fazer isso, mas é importante até você observar. A Preta Gil falou muito sobre isso quando ela teve problema no intestino, né? Que ela disse que fazia as fezes em forma de fita, né? Achatadas. E assim, aquilo por muito tempo não chamou a atenção dela. Mas é interessante você observar suas fezes, né? Muito. As fezes dizem muito sobre a sua saúde. Muito. Tanto é que na consulta nutricional a gente pergunta, né? Como é o cocô? As pessoas têm meio que um pudor de falar do cocô. Sim. Né? E aí, mas é importantíssimo você observar, primeiramente, o padrão
do seu intestino. Desmistificar, só abrindo um parênteses, desmistificar essa coisa do tem que fazer cocô todo dia, tá? Como não tem, né, Ale? Depende, como se fosse Depende do seu funcionamento, Isso, né? depende do que você come, da quantidade que você come. Uma pessoa que, sei lá, por alguma razão, faz 2 refeições no dia, come pouco, volume, ela não vai fazer cocô todo dia, não tem que botar pra fora, né? Sim. Então, não tem essa coisa de, tem que ser todo dia. O mais importante é observar se o cocô sai muito ressecado, se sai em bolinhas, se sente dor para defecar, né? Se sangra. Então, são coisas que você precisa estar atento. Meu filho, ele desde pequenininho, ele não... Geralmente criança mama e faz cocô, né? Mama faz cocô. Ele não era assim, não é assim até hoje. Ele passa 2 dias, às vezes, sem fazer. E só que ele tava ficando muito ressecado, né? E como ele tem muita restrição alimentar, eu não consigo dar fibra, eu não consigo dar né, um suquinho, eu não consigo explicado, dar... então, né? Ele não, então, como ele não, eu não consigo pela alimentação ajudar, né, esse bolo, né, a se formar. Aí o pediatra falou, Alessandra, ele tá sofrendo muito para fazer cocô, né? Ele fica se contorcendo, ele chora. Falando, então assim, o que a gente pode fazer, né? Já que eu não posso, se ele não toma um suquinho, se ele não come um mamãozinho, se ele não consigo fazer isso, ele diz, bom, a gente vai dar um pozinho, PEG, não sei se você já ouviu falar, é um pozinho que a gente coloca na comida, no leite, alguma coisa. É uma fibra? Eu não sei te dizer, eu já vi na farmácia, ele vende na farmácia, mas eu manipulo, eu faço manipulado. Então, esse pozinho, ele ajuda as fezes ficarem pastosas. Sim. Né? Então, ele não sofre mais. Que bom. Né? Só que aí eu fico me perguntando, né? Até quando eu vou precisar usar esse medicamento e será que isso não afeta outras coisas, né? É complicado, mas no momento eu não vejo outra alternativa. Saída. Sim. Né? Porque já tentei tirar e ele sofre muito. Aí tenta, tenta uma mãozinha, doutor, ele não toma, ele não come, ele não aceita. Então como é que eu vou colocar? Olha, isso pode não ser uma situação, sei lá, definitiva, né? Quando ele crescer mais, ele pode mudar esse padrão alimentar dele aí. Já consegui ampliar algumas coisas do repertório alimentar dele. Hoje eu já consigo colocar uma cenourinha, um brócolis picadinho no arrozinho. Mas também, vez ou outra, se ficar colocando com muita frequência, ele se irrita. Ele faz muita atividade física, que isso ajuda também. Você sabe que o exercício ajuda até nisso. Até os movimentos peristálticos. Né? O exercício ajuda. Porque tem a ver com a serotonina é fabricada a maior parte no nosso intestino, e a serotonina também atua nesses movimentos peristálticos. Assim, ele está fazendo hoje futsal, coloquei ele pra, que bom. Né? Ele adora, então eu coloquei. Desde o ano passado ele está fazendo. Mas são só 2 dias na semana, não sei se faz a diferença. De qualquer forma, já alguma ajuda, coisa, né, Ale? No futuro, espero que ele se interesse, continue se interessando pelo esporte para ele seguir aí fazendo suas práticas, né? Que eu acho muito bom. Esporte é maravilhoso para criança, então. Socializa, ajuda na saúde, perfeito. Aprende a ganhar, a perder. Sim, disciplina, né? É isso, trabalhar em equipe. Eu acho que muito bacana. É bom para vários âmbitos da vida. Então, assim, eu sou super a favor. Se ele quiser fazer, estarei lá apoiando ele. Bom, Ale, eu acho que a gente falou muito, né, sobre comer bem, né, sobre a importância de se alimentar. Você deu aí algumas dicas importantes para as mães que precisam de um pouquinho de cuidado nessa área e não tem, né, esse suporte, não tem muita escolha a fazer. E falamos sobre a importância da gente tentar buscar hábitos saudáveis para envelhecer, né, de uma forma mais leve. Queria que você deixasse seus contatos, onde é que você atende, seu Instagram, para quem estiver nos assistindo, quiser entrar em contato com você, fazer um programa. Tudo é personalizado, né, Ale? Tudo de individualizado, acordo, né, com a pessoa. Então não adianta que você não vai ter receita de bolo para ninguém. Não adianta que chegar lá, você não vai dizer, isso aqui você não pode comer. Você chega, o colega chega e vai dizer, inhame tá proibido para vocês dois.
Né? Não, Vamos conversar para fazer saber isso, cada um, né, Ale? Eu tô no Instagram como @alessodré. O contato do consultório é o 79996633776. Meu consultório fica na Coroa do Meio, pertinho do Acarajé da Rita. E aí, esse telefone é para agendamento de consultas? Isso, o telefone para o agendamento. Tá bom. E você faz o acompanhamento também físico, né? Se a pessoa quiser um trabalho de personal com você também, sim, não é isso? Sim. Por enquanto, eu não tô, digamos, aceitando alunos novos de personal, porque realmente a agenda não está permitindo. Então, só realmente paciente no consultório. Com os que você já tem, você está continuando, né, Ale? Isso, exatamente. Os sortudos que já conseguiram aí a vaga na sua agenda, né, Ale? E eu já andei sondando você para ver se eu faço aí também o meu acompanhamento, né? Eu vi você fazendo várias postagens sobre essa questão da idade, a mulher com 40 anos, os cuidados, umas suplementações, exatamente, né? Lá no Instagram ela coloca umas dicas, né, a Ale? suplementação você falou e sabe que tá virando um tabu. Muita gente tem um tabu danado com suplementação, né? Ai, não precisa suplementar. Ao mesmo tempo que outros não tem que suplementar. Mas a gente envelhece e o nosso corpo vai deixando de produzir várias substâncias. Então, é necessário suplementar. Não tem como. Tem que parar com deixar esse preconceito com suplementação. Sim. Né? Você simplesmente vai pôr no seu corpo aquilo que o seu corpo, pelo próprio processo de envelhecimento, deixou de produzir. Aí você faz uma avaliação, você faz exames para poder ver o que precisa suplementar? Como é que você faz? Geralmente os pacientes levam exames recentes. Se não tiver exames recentes, eu peço para que ele faça. E aí eu avalio os exames, faço a avaliação corporal lá no consultório mesmo, né, para medir percentual de gordura, percentual de massa magra. E aí a gente vai adequar a dieta para a necessidade dele, de acordo com o resultado da avaliação. E periodicamente você reavalia? Sim. Geralmente o paciente volta para mim com 60 dias, tá? É um tempo bom para a gente começar a ver mudanças. Não adianta eu pedir para o paciente voltar, volta daqui a 15 dias, 20 dias, um mês. Que não é um tempo bom para mudanças significativas, digamos assim. Sim, nesse meio tempo, se o paciente estiver assim, desesperado com algo... Contato comigo direto no WhatsApp. O paciente chegou para mim na primeira consulta, ele já sai de lá com o meu contato. Então, assim, qualquer dúvida em relação ao plano alimentar, sei lá, não tô conseguindo, tá me dando fome, porque um segredo não, acho que a chave mágica uma das chaves, né, para que o paciente ele persista, ele prossiga com o plano alimentar, ele não sentir fome. Sim. Sentir fome é ruim, é estressante, então o efeito acaba sendo o rebote, né? Você quer que a pessoa fique desestressada, que coma bem, né, que desinflame, e você tá botando o paciente estressado, então não adianta. E vai correndo atrás de comida na próxima refeição, loucamente. Ele não pode, né? Então, assim, o paciente não pode sentir fome, tá? Uma coisa, Lê, que eu acho que você talvez deve falar isso no consultório. Muita gente fala assim, eu mereço, né? Coloca aquela compensação na comida, né? Como uma fonte de prazer. Você eu já comentei ajuda a mudar sobre essa... O que eu falo é o seguinte, geralmente pacientes que comem, é o comer emocional que a gente chama, né? O paciente não tá com fome, mas ele vai e come. Porque ele acha que merece, ele teve um dia estressante, ele quer descontar ali na comida, que aquele momento ali, ele começa a liberar substâncias que são prazerosas com a comida. E aí o que é que eu indico, o que é que eu recomendo? Faz um acompanhamento psicológico, né? Precisa de terapia. Terapia, na maioria das vezes, é como se fosse uma casadinha, né? Sim. Ajuda muito. E aí ele vai começar a aprender a focar em outras coisas, tirar o foco da comida. Vai, sei lá, assistir um filme, ler um livro, correr. Nossa, o exercício nessa hora cai muito bem. Né? Vai namorar, vai beijar, vai abraçar. Pois é. Também cai bem. Cai bem, né? E não engorda. E não engorda, pelo contrário, emagrece. Então é isso. Mas é tirar o foco, né? Tirar o foco da comida. Né? O prazer, a recompensa da comida. Não, exatamente. Vamos botar em outra coisa, exatamente. Né? É claro que tem momentos que a comida vai entrar com uma outra função, digamos assim, né? Porque eu acho, isso é uma opinião minha, que a comida tá para nos nutrir. Né? Nós comemos
pela necessidade. Tanto é que nós temos a sensação de fome. O organismo está sinalizando para você que está com carência de nutriente. E aí ele sinaliza com a fome. Sim. Então, assim, é óbvio que para mim, assim, para mim, opinião minha, o alimento é para nutrir. Mas é claro que comida socializa, você sai para jantar, bater um papo, tomar um chopp, né? Você tá socializando. Então, a comida ali naquele momento, às vezes você tá beliscando, não tá nem com fome, né? É verdade. Só porque todo mundo tá comendo. Exatamente. Não, e tem esse negócio de você comer, porque você tá vendo a pessoa comendo com tanto gosto. Isso acontece tanto, Ale. Nossa! Quer ver, jantar em família. Você vai jantar na casa de uma tia, por exemplo. Aí todo mundo acabou de comer, mas fica todo mundo na mesa conversando. E esse tal de conversar na mesa, aí belisca um pedaço de pão, belisca um pedaço de biscoito. Você nem tá com fome, mas fica ali beliscando. Isso. Né? Então, acabou de jantar, sai da mesa, Sai pelo amor de Deus. Não, e é o que eu tô te falando, tem uma amiga que ela come. Se você olhar pra ela comendo, você fica assim, gente, essa comida deve estar deliciosa, eu quero comer também. Porque é um jeito, assim, tão assim, aquela coisa assim, que te instiga a comer, Sim. sabe? É que a relação dela com a comida é um pouco diferente. Né? Né? Então acho que já não é muito, muito saudável, né? Talvez não. Né? Parece que não. É como se fosse um negócio assim, um orgasmo. Então, tá vendo? Ela precisa namorar. Né? Eu acho que vou aconselhar ela, amiga, larga o prato, vai dar uma namorada, que eu acho que é melhor. Então é isso, Ale. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo. A gente conversou sobre várias coisas, falei um pouquinho da vida dela enquanto mãe, rapidinho, mas a gente focou mais nessas questões de alimentação, de atividade física, da importância desses bons hábitos para uma vida saudável, para uma vida mais leve, mais feliz. Eu acho que isso é bom para todo mundo, para mães, para quem não é mãe também. Então, se você curtiu, se você quiser deixar alguma pergunta, deixar sua opinião e talvez, quem sabe, chamar a Lê aqui de novo para algum assunto mais específico, é só você deixar seu comentário. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo os contatos dela, as redes dela. Se você não pegou aí ela falando, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau!